Olá, bom dia. Semana de muito trabalho no Congresso. Deputados e senadores têm assuntos importantes em pauta. Entre eles estão as discussões sobre a medida provisória da chamada liberdade econômica. Taxas de juros das operadoras de crédito voltaram a cair em julho, depois de registrar alta no mês anterior. FBI procura no Brasil suspeito de integrar grupo terrorista Al-Qaeda. Alerta! Cerca de 63 smartphones são roubados por hora no Brasil. Ameaçados de extinção, 2 raros leões brancos nascem em santuário francês de proteção animal. Agora na edição das 8h30 da manhã. Olá, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 13 de agosto de 2019. E vamos aos destaques de alguns dos principais veículos de comunicação do país. Começando pelo portal R7. Câmara pode votar medida provisória da liberdade econômica nesta terça-feira. Medida acaba com as restrições de trabalho aos domingos e feriados, assim como o pagamento em dobro nesses dias se folga forem durante a semana. Na Folha de São Paulo, imposto sobre transações financeiras reduz crescimento, apontam estudos. Trabalhos também mostram que a base de arrecadação de tributo, como o CPMF, cai ao longo do tempo. No Estadão, contra pressões, receita pode virar autarquia. Estudo do Ministério da Economia prevê que o órgão passe a funcionar nos mesmos moldes de uma agência reguladora. Auditores veem risco para investigações. Mudando agora para o portal Terra, Moro prepara ações na fronteira para combater o crime. O Ministério da Justiça e Segurança Pública trabalha em 3 grandes eixos de atuação neste semestre para reforçar o combate à criminalidade. Criação de centros integrados de operações de combate a crimes na fronteira do país, os chamados Fusion Centers, lançamento do Em Frente Brasil e aprovação pelo Congresso do pacote anticrime. E no G1, delegado esquece celular em carro de aplicativo e policiais fazem operação no Rio para recuperá-lo. A ação em comunidade contou com 15 policiais da PF e da PM em 5 viaturas. Polícia Federal diz que a operação foi realizada porque o conteúdo do celular é de interesse da instituição. Em outro destaque do G1, emissão de gases de efeito estufa na atmosfera atingiu novo recorde histórico em 2018, diz estudo. Relatório anual compilado por centenas de cientistas traz os principais fenômenos climáticos registrados pelo mundo em 2018, que está entre os 4 anos mais quentes em mais de um século, junto com 2015, 2016 e 2017. No El País, pânico nos mercados financeiros da Argentina após a derrota de Macri. O peso perde mais de 30% de seu valor e as ações argentinas despencam em Wall Street depois da contundente vitória do peronismo. Finalizando com a revista Veja, o aeroporto de Hong Kong reabre após protestos causarem cancelamentos de voos, segundo a polícia. Cerca de 5.000 manifestantes participaram de atos que paralisaram o local nesta segunda. E o Congresso Nacional está bem movimentado essa semana. Deputados e senadores têm em mãos assuntos importantes em pauta. Entre eles, a MP da Liberdade Econômica. O prazo para a votação das 2 casas é o dia 27 de agosto. Caso contrário, a medida provisória perde a validade. Na Câmara dos Deputados, a segunda-feira começou com as discussões sobre a medida provisória da chamada Liberdade Econômica. A MP 881 foi editada em 30 de abril, mas, para não perder a validade, precisa ser aprovada no Congresso até o dia 27. O texto editado pelo presidente Jair Bolsonaro tinha originalmente 19 artigos, mas terminou com 53, depois de ter recebido mais de 300 emendas na comissão mista, que analisou e aprovou o texto no início de julho. Entre as principais novidades trazidas pela medida provisória estão: dispensa de licença e alvará para pessoas físicas e jurídicas empreenderem negócios considerados de baixo risco, a liberação de trabalho aos domingos e feriados, abrandar as regras para a composição de CIPA, Comissão Interna para a Prevenção de Acidentes, a aplicação de regras do direito civil só para quem recebe mais de 30 salários mínimos, criação de carteira de trabalho digital
e imunidade burocrática para novos produtos e serviços e para a criação de startups. Nesta segunda-feira, o tema foi discutido aqui no Superior Tribunal de Justiça. O relator da matéria, deputado Jerônimo Gerger, do PP do Rio Grande do Sul, afirmou que retirou do projeto trecho que desobrigava micro e pequenas empresas a criar a chamada CIPA. No texto original, obras com pelo menos 20 trabalhadores também não precisariam criar a estrutura. Nós temos hoje uma das principais leis que começa a nascer justamente para que o ambiente de trabalho perca o peso do Estado, impedindo que a gente gere emprego e renda nesse país. O Brasil vai diminuir em 100 países, 100 colocações dentro de um quadro de 180 países, e é um avanço importante dessa lei que tem uma perspectiva, com dados da SPE, Secretaria de Política Econômica, de atingir a geração de quase 4 milhões de empregos só pela desburocratização. O acordo fechado na Câmara é para votar a proposta em plenário nesta terça-feira, numa corrida contra o tempo. Assim, o Senado ainda teria no máximo 12 dias úteis para analisar e votar para que a MP vire lei. Além da MP 881, os deputados se preparam para análise, desta vez na Comissão Especial da Reforma Tributária. O colegiado irá se reunir nesta terça-feira para a apresentação do plano de trabalho. O assunto também pode esquentar com o possível envio para o Congresso da proposta de reforma tributária elaborada pelo governo. No Senado, a expectativa é para os debates da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça. E o presidente Jair Bolsonaro teme uma crise migratória no continente. A declaração foi dada depois das eleições prévias na Argentina. O vencedor foi Alberto Fernandes, opositor do atual presidente Maurício Macri. O presidente Jair Bolsonaro revelou nesta segunda-feira um temor de um retorno da esquerda ao poder na Argentina. A declaração acontece após a derrota do liberal Maurício Macri e a vitória do kirchnerismo nas eleições primárias argentinas. Povo gaúcho, se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter, sim, no Rio Grande do Sul, um novo estado de Roraima. E não queremos isso. Irmãos argentinos fugindo para cá. O candidato de esquerda, Alberto Fernandes, que tem a ex-presidente Cristina Kirchner como vice, teve 47% dos votos, enquanto Macri atingiu 32%, em uma diferença considerada impossível de ser revertida. Com os candidatos definidos de antemão neste ano, o pleito funciona como uma pesquisa eleitoral de grande escala. E as taxas de juros das operações de crédito voltaram a cair em julho, depois de registrar alta em junho. Os dados são da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Segundo a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, a queda pode ser atribuída à redução da taxa básica de juros, a Selic. A taxa de juros para a pessoa física caiu de 6,71% em junho para 6,67% em julho, retornando para o mesmo patamar registrado em maio. O mercado brasileiro continua na expectativa de novas reduções da Selic e a melhora do cenário econômico do país, que pode reduzir o risco de crédito. De acordo com especialistas, o governo deve ficar atento às variações do dólar. Questões com a guerra comercial entre Estados Unidos e China, o Brexit, que podem elevar as taxas nos próximos meses. Em Belo Horizonte, a Polícia Federal apreendeu cerca de R$60 mil, divididos entre notas e moedas estrangeiras, no apartamento do ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. Segundo a Polícia Federal, o dinheiro estava dividido em libra esterlina, euro, dólar e real. Pimentel teria recebido a quantia na campanha ao governo em 2014, da empreiteira OAS. Em troca do pagamento, Pimentel teria conseguido indicar a empresa em obras no Uruguai, quando ainda era ministro do Desenvolvimento e Comércio Exterior no governo de Dilma Rousseff. A defesa afirmou que o valor apreendido pela Polícia Federal é de R$30 mil e já foram declarados no imposto de renda do ex-governador de Minas. E a Procuradoria-Geral da República criou uma força-tarefa para investigar o fundo de pensão dos Correios, os Postales. A operação irá durar um ano.
A Força-Tarefa Postalis será chefiada pela Procuradoria-Geral da República e irá investigar esquemas de desvio de valores como lavagem de dinheiro. O Fundo de Pensões dos Correios já foi alvo de esquemas de criminosos. Em fevereiro, a Polícia Federal deflagrou a Operação Pausare para atingir um esquema de desvio de recursos previdenciários do fundo. Já em abril, a Operação Rizoma, desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro, mirou suspeitos de participar de um esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propina para gestores do Postalis e da CEPRO, empresa pública de tecnologia da informação. No mês passado, procuradores da Força-Tarefa Greenfield denunciaram 12 investigados por corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Segundo a Procuradoria, os crimes teriam ocorrido entre 2010 e 2011 com a aquisição, pelo Postalis, de títulos imobiliários. E olha só, Juliana, o FBI divulgou nesta segunda-feira que busca aqui no Brasil um homem acusado de terrorismo. É o egípcio Mohamed Ahmed. As autoridades americanas suspeitam que ele tenha participado da organização terrorista Al-Qaeda como agente facilitador de ataques. O FBI informou que incluiu o nome de Mohamed Ahmed El-Sayed Ahmed Ibrahim, de nacionalidade egípcia, na lista de procurados pelos Estados Unidos por terrorismo para interrogatório. Segundo o FBI, Ahmed entrou no Brasil em 2018 e obteve a autorização de residência. A agência informou que o suspeito está em condição migratória regular no país. A Polícia Federal Brasileira informou a informação. O governo brasileiro declarou que está aberto a cooperar com as autoridades norte-americanas. De acordo com a FBI, quem tiver informações de Mohamed Ahmed deve entrar em contato com a agência norte-americana ou com a embaixada ou consulado mais próximo. E veja a seguir, cerca de 63 smartphones são roubados por hora no Brasil. E ameaçados de extinção, 2 raros leões brancos nascem em Santuário Francês de Proteção Animal. É daqui a pouco, nós voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta, 8 horas e 49 minutos. Um bom dia para você. Cerca de 63 smartphones são roubados por hora no Brasil. O número pode ser ainda maior, já que são contabilizados apenas os aparelhos registrados em boletins de ocorrência. É isso mesmo. E de acordo com as estatísticas, em São Paulo são furtados 26 celulares por hora. E a região central é a que registra o maior índice deste tipo de roubo. Bem na frente do restaurante, o cartaz alerta os clientes que eles precisam ter cuidado com o celular. Nos postes da vizinhança, mais placas lembram o perigo. Todo esse cuidado se justifica. Nós estamos na Praça da República, o local que registra mais roubos de aparelhos em São Paulo. No ano passado foram registrados aqui 3.288 casos, o que dá em média 9 por dia. Se ficar com o celular na mão na calçada aí, os caras da bicicleta levam. Com medo, os comerciantes preferem não se identificar, mas alguns confirmam a rotina de crimes no local. Até na mesa o povo pega o celular e corre. Ninguém aguenta mais não, é muita gente, é muito roubo de celular. Esse outro comerciante afirma que os roubos de celulares afastam os clientes e prejudicam os negócios. Todo dia a gente escuta pega ladrão, é gente saindo correndo, é uma tristeza. A Praça da República está abandonada. E esse aumento nos roubos tem feito com que muitas pessoas mudem seus hábitos. É o que mostra uma pesquisa realizada com 2.532 pessoas que possuem smartphones. 84% dos entrevistados afirmaram que não atendem mais o telefone em lugares públicos como este. Mas ainda há 16% que afirmaram não tomar qualquer tipo de cuidado. As pessoas saem desatentas, totalmente desatentas com o celular. Inclusive, isso tem sido um outro problema da falta de atenção para outros, inclusive acidentes automobilísticos e acidente pessoal. Mas como está exposto, facilita a vida do oportunista. E o celular tem um inconveniente ainda, tira a atenção da vítima. O repasse desse produto é muito simples, é muito fácil, porque infelizmente muitas pessoas compram esses aparelhos
pelo preço muito abaixo do preço de mercado, sem entender que ele está cometendo um crime de receptação. Encontramos muita gente na Praça da República que ignora os avisos. Eu mexo, né, com medo, assim, com receio, mas eu mexo sempre tomando cuidado. Ele tem que prestar mais atenção mesmo. O especialista afirma que o melhor mesmo é se prevenir. As pessoas terem mais atenção, não ficarem expondo os aparelhos celulares nos seus deslocamentos. As pessoas vão andando na rua e falando ao celular ou escrevendo no celular. Então, deixe ele de forma discreta, para que o oportunista não saiba onde está e se você tem. Vou ser mais cuidadosa a partir de agora. Vou pedir dentro do estabelecimento e não mais na rua. Alexandre aprendeu a lição da pior forma. Eu estava na esquina ali para atravessar para 7 de abril, quando, mexendo no celular na calçada, o rapaz passou de bicicleta na contramão e me levou. Agora ele tem 2 aparelhos e ambos só andam no bolso. Se tocar, se receber mensagem... Eu retorno depois ou paro em algum restaurante, algum lugar fechado e aí sim respondo, WhatsApp, enfim. Tem que tomar cuidado. Muito, muito. Aqui no centro é muito perigoso. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que 990 pessoas foram presas no ano passado por roubo de celular e que dos 600 aparelhos recuperados, quase 500 foram devolvidos aos donos. E a Organização Mundial da Saúde divulgou dados alarmantes que mostram que o mundo tem a maior incidência de sarampo em 13 anos. E o Brasil é o segundo país com mais registros nas Américas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o primeiro semestre de 2019 teve o triplo de casos de sarampo que o mesmo período em 2018. Ao todo, quase 365 mil foram registrados. Para se ter uma ideia, desde janeiro, 182 países notificaram mais de 300 mil casos da doença. Quase 3 vezes os contabilizados no mesmo período do ano passado. Já a Organização Pan-Americana da Saúde divulgou que o Brasil registra o segundo maior número de casos da doença das Américas. Já são mais de quase 3 mil casos confirmados só neste ano. O sarampo já foi identificado em 14 países dos continentes americanos. O maior número de episódios aconteceram nos Estados Unidos, seguido pelo Brasil e Venezuela. E já que o Brasil é um dos líderes no ranking das Américas, é importante lembrar que esta é a última semana da campanha de vacinação contra a doença. Já são mais quase 1.200 casos confirmados de sarampo. O brasileiro que ainda não se vacinou tem até o dia 16 de agosto para poder se proteger. As vacinas podem ser encontradas nos postos de saúde em todo o território do Brasil. E a Agência Nacional de Mineração adiou em até 4 anos o prazo para a eliminação de todas as barragens do modelo de alteamento, a montante. É o mesmo tipo de barragem que se rompeu em Brumadinho, Minas Gerais, no dia 25 de janeiro. 248 pessoas morreram. Pela resolução publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União, a eliminação das barragens a montante ou construídas por método desconhecido deve ocorrer até 15 de setembro de 2022 para barragens com volume inferior a 12 milhões de metros cúbicos. Até 15 de setembro de 2025 para barragens com volume entre 12 milhões e 30 milhões de metros cúbicos. A nova resolução também adiou de setembro de 2020 para setembro de 2021 o prazo para a conclusão de obras para estabilização de barragens existentes. A resolução proíbe que as empresas responsáveis por barragens mantenham e construam qualquer instalação na zona de autossalvamento. Em uma resolução publicada em fevereiro, a Agência Nacional de Mineração havia fixado o prazo de até 15 de agosto de 2021 para a eliminação das barragens a montante que estão desativadas e até agosto de 2023 para as que estão em funcionamento. Após uma consultoria pública, a agência alterou a data. E o presidente da Assembleia Constituinte da Venezuela disse que avalia a possibilidade de antecipar as eleições previstas para 2020. O anúncio acontece em meio a rumores sobre a dissolução do parlamento, o único poder controlado pela oposição venezuelana. Eu vou propor uma comissão
Vou propor uma comissão para avaliar, de acordo com a lei, a Constituição, a situação política do nosso país, com consultas a todos os organismos, ao povo, às ruas, quando é o melhor momento para realizar essas eleições. O líder de oposição, Juan Guaidó, já havia advertido sobre os planos do governo de dissolver o parlamento ou antecipar as eleições legislativas previstas para 2020. As decisões da Assembleia Nacional são consideradas nulas pela Suprema Corte venezuelana, que declarou em desacato em 2016 a casa presidida por Guaidó. E as democracias para pressionar a uma ditadura, alinhados. E no México, o governo vai pegar o dinheiro leiloado da mansão de um traficante e vai doar aos atletas que defenderam o país nos Jogos Pan-Americanos. O imóvel leiloado pertencia a um empresário de origem chinesa, Zhenli Yegon, que ficou famoso em 2007, depois da polícia mexicana encontrar na sua casa 205 milhões de dólares em notas, todas escondidas em um cômodo. O traficante, extraditado para os Estados Unidos, foi acusado pelas autoridades mexicanas de ser líder de uma quadrilha dedicada à fabricação de drogas. O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunciou que os cerca de 21 milhões de reais obtidos na venda desta bela mansão serão destinados aos 541 atletas do país que participaram dos Jogos Pan-Americanos Lima 2019. O leilão de bens de narcotraficantes faz parte da política do governo mexicano de devolver ao povo o que lhe foi roubado. O México terminou em terceiro lugar no quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos de Lima, atrás de Estados Unidos e de nós do Brasil, com 37 medalhas de ouro, 36 de prata e 63 de bronze. Agora eles terão a grana dessa mansão. E olha só, 2 raros leões brancos nasceram em 28 de julho em um santuário animal na França. Os filhotes da espécie que quase entrou em extinção há 12 anos, foram batizados com os nomes dos protagonistas do filme O Rei Leão, Simba e Nala. E olha que é uma espécie raríssima. De acordo com a entidade de proteção global do leão branco, há menos de 13 felinos dessa espécie soltos na natureza. É difícil resistir à beleza de um filhote de leão. Agora imagina 2 e ainda branquinhos. 2 raros leões brancos nasceram no final de julho, num local que fica no nordeste da França e é administrado por ex-artistas circenses. Esses filhotinhos ganharam o nome de Nala e Simba, homenagem, é claro, ao casal protagonista do filme O Rei Leão. Essa associação que cuida de grandes felinos nascidos em cativeiro mantém os animais em uma vasta área de floresta de La Mallière-sur-Seine, que é cortada pelo rio Sena. Que bonitinhos, né? Nossa, parece um cachorrinho. Pena que cresce. É. E depois ainda morde e não come. Não dá pra ter dentro de casa, carne. né? Não dá, infelizmente não dá. Bom, não temos mais tempo, ficamos por aqui. Nós voltamos à 1 da tarde com mais informações e notícias. Tenham um excelente dia e até lá.